Aqui, lá vai, isso. Diz que eu tô, mas eu ainda não vi. Tá entrando. Tá entrando. Entrou. Pronto. Então vamos começar aqui. Aperto o play. Estou aqui falando já então. Então, gente, vamos começar agora a segunda parte da nossa apresentação. E eu queria começar falando que nem tudo são flores, né? Como a gente já estava aí nesse final, eu sabia que a gente ia ter essas arguições entre algumas coisas desse gênero. Eu queria começar aqui então a falar. Deixa eu aqui achar primeiro o meu apontador. Esse, tá dando para ver, tá? Vamos lá, nem tudo são flores, né? Dificuldades na vida de um geólogo. A gente planeja um mergulho aí com todo carinho para mostrar um recife de coral. Estamos aí gastando lancha, hora de trabalho, todo mundo do Coral Vivo aí preocupado com mostrar lá no Recife do Araripe. E quando a gente chega no campo, ó, a gente passa o dia socorrendo um francês maluco que não viu o Recife e enfiou o barco dele aí, um barco de 40 pés maravilhoso em cima do Recife, perda total, né? Tivemos que passar o dia aí socorrendo as pessoas. A gente planeja fazer uma amostragem cara, uma amostragem aí a 800 metros de profundidade num navio alemão, esse é o Maria Meriam, que está aí, um navio sensacional, moderníssimo, e a gente lança lá um busca-fundo a maior profundidade e ele volta vazio. Olha aí a minha cara de satisfação, né? O Stefan Mulitz, o investigador principal, tirando ali uns caquinhos, que foi tudo que voltou. A gente não conseguiu coletar nada, né? Horas e horas de trabalho perdido. A gente planeja fazer uma amostragem de rocha com todo o detalhe. Estou eu aqui em Cerro Puntudo, lá na Maciço Deseado, na Patagônia. Saímos de casa aí, vocês viram que não tem estrada, a nossa Hilux está levando aí 2 steps atrás, pô, pode furar 2 pneus, furaram 3, né? E a gente dormiu no mato, né? A gente está num lugar que não tem absolutamente ninguém, Chosmalau, aí na província de Neuquén, e a gente fala, que afloramento lindo, vamos lá nessa dobra aí, estamos aqui no outro lado do morro, vendo o outro lado, de um lado do morro, vendo o outro. Deixamos lá a porta do carro aberto, com o som ligado, uma musiquinha ambiente para a gente num lugar deserto, e a música atraiu aí na foto, vocês estão vendo essas manchinhas branquinhas, isso aí são mais ou menos 120, 150 cabras atraídas pelo som, que foram lá, comeram o meu cinto de segurança e meu farol de milha, né? Enquanto a gente estava no afloramento, né? Ou a gente, estou aqui com o André Ribeiro tirando a foto, né? A gente olha aqui assim e a gente pensa, puxa, que vulcão lindo, não tem estrada, mas a gente está com um carro bom, a gente vem até aqui assim, a gente viu que tinha caminho para andar, e a gente saiu com o carro andando aí, quando a gente chegou no lugar que a gente queria, ó, tinha outro morro ainda antes do vulcão que a gente queria visitar. Andamos o dia inteiro e não chegamos no vulcão, né? Então, essas coisas passam pela vida da gente e a gente não tem muito o que fazer, né? Às vezes o planejamento não dá totalmente certo. Tem outras coisas da vida, no entanto, né, que a gente pode planejar um pouquinho melhor. Aqui, simplesmente uma pocinha de lama aí fez a gente perder um dia, ver a cara de animação, né, dos alunos aí no campo, de ter que meter o pé na lama lá no Rio Grande do Sul, lá perto de Caçapava, para tirar a van da lama, que o senhor motorista do instituto não estava nos seus melhores dias, né? Às vezes dá tudo certo, olha aqui, a gente conseguiu chegar onde a gente queria e mesmo assim é pesado pra caramba. Esse dia a gente está aqui na Serra de Bom Sucesso, lá no Cinturão Mineiro, e nós estamos aqui tentando carregar mais ou menos uns 150, 200 quilos de saprolito de quartzito para separar zircão, né? Então a gente foi até onde eu dava com o carro e depois tem que voltar com essas amostras aí, com esse saprolito nas costas, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ser inovador na medida do possível. Aqui a gente está estreando no mapeamento a cavalo, né? Eu, Rodolfo, Alessandra e Letícia aqui andando no mapeamento a cavalo na Mantiqueira para chegar no Pico do Papagaio, né? Agora, tem coisas que são bem piores da gente lidar, né? Queria falar um pouquinho da desgraça, né? Foto aqui da Elis Helena,
e do Johnny, mas a Elisa é a dona dessa foto em particular. Essa é uma foto da região lá de Mariana, do rompimento da barragem do Fundão. É extremamente pessoal nesse caso, porque é um lugar onde eu trabalhava desde a época da Docigel. Eu mostrei uma foto de eu com o Gustavo Abreu, aí do lado, em Camargos, exatamente na região afetada. Eu não vou mostrar muitas fotos que a gente tem dessa região em respeito às vítimas. Eu, inclusive, não tenho foto daí, eu nunca fiz foto daí, o Johnny não conseguiu fazer, a Elisa fez algumas, Júlia fez algumas fotos, Júlia Mascarenhas, a gente não tirou muitas fotos, que é um lugar realmente desolador. Esse aqui é o antigo leito do rio Gualachos, onde eu costumava ir todo ano com meus alunos de fotogeologia, mostrar os terraços fluviais, antigos garimpos do ciclo do ouro e tudo isso. Isso aqui é uma visita em maio de 2006, mais ou menos 6 meses depois do crime, depois do rompimento da barragem. O Eric está aqui dando a escala do que se tornou o leito do rio Gualachos. Por que eu falei que isso é tão pessoal? Porque, como eu disse, isso era um lugar que a gente sempre visitou com os campos de fotogeologia. Aqui eu estou mostrando para vocês uma captura de tela do nosso tablet. A gente vai para o campo com o tablet, e esses são os lugares onde a gente visita com os alunos de fotogeologia. No primeiro lugar aqui é a Fazenda Gualachos, é um lugar sensacional, um lugar que o minério de ferro não foi lavrado ainda, então tem a feição geomorfológica original. Eu levo os alunos aí para conhecer prospecção do minério de ferro, mostrar o que é uma canga in situ, o que é canga transportada, os trabalhos de prospecção, como que são feitos. Então, estou eu aqui explicando aí para a alunada de fotogeologia na frente de uma trincheira para pesquisa de minério de ferro, essas particularidades aí da geomorfologia, o que a gente pode usar em imagem de satélite, modelo digital de elevação para reconhecer, e eles estão aí reconhecendo no campo. Esse era um lugar também que a gente gostava muito de ir, porque tem magnetitas euédricas muito bem formadas, lindíssimas, todo mundo aumenta a coleção quando vai aí. O segundo lugar que a gente ia é aqui, o leito do rio, que eu comentei que eu ia mostrar os terraços aluvionários para os alunos, naquela foto anterior, do slide anterior. O terceiro lugar é aqui, o estacionamento dos caminhões no trevo da Samarco, aonde a gente vai aqui. Então, esse é o lugar onde a gente para, um lugar seguro de parar com ônibus. Os alunos estão aí com a folha Catas Altas aberta, e eu estou mostrando aqui na direção deles. Isso aqui é o que dá para ver. Essa aqui é a barragem superior da Samarco. Tá? Então, a gente está aqui vendo a barragem da Samarco. Nessa direção aqui, é exatamente onde ficava a cidade de Bento Rodrigues, e eu estou aqui, então, mostrando para os alunos com o meu tabletzinho no campo, e o mapa colado lá na placa, mostrando esses lugares e mostrando o que aconteceu, como que era antes e como que ficou depois. Esse aqui também anda com a gente no campo, está no tablet também, é o sombreado do modelo digital de elevação. Esse é um modelo digital de elevação feito pela Vale, com levantamento por lidar. Tem foto também com pixel de 1 centímetro adquirido junto, e o pixel do lidar aqui é de meio metro. Aqui ele está reamostrado para uns 4, 5 metros, para a gente poder colocar ele no tablet. E também, vocês veem aqui que tem alguns defeitos aqui meio quadriculados. Isso é por conta da taxa de reamostragem do tablet. Essa aqui é uma imagem que é belíssima, é para ser vista nas nossas salas de visualização de realidade virtual. Tanto foi montado para ser visto na sala da Vale, também na nossa sala de fotogeologia na UFRJ. Essa aqui é a barragem que rompeu. Não foi essa a barragem principal. A gente está aqui, então, de novo, nesse lugarzinho aqui da estrada, e olhando para cá diretamente na direção da barragem, e a gente vê aqui, então,
as 3 barragens, a barragem de Germano, que permanece, eu mostrei na foto anterior, a barragem do Fundão, que rompeu, e a barragem de Santarém, que acharam que tinha sido rompida durante o rompimento da barragem. Na verdade, o que aconteceu foi que o tsunami de lama passou por cima dessas barragens, passou por cima de Santarém e atingiu a cidade de Bento Ribeiro, que fica aqui. Né? Então, essa aí é uma captura da nossa tela no campo. Falando dessas coisas, então, baratas, né? Obviamente, aquele modelo digital de elevação da Vale é um modelo que está disponibilizado para a gente lá na nossa instituição também, mas é um modelo pago, né? É bastante caro, inclusive, fazer esse levantamento aéreo. Eu vou mostrar para vocês o que dá para a gente fazer com imagens agora do Google Earth, né? Aqui nós estamos vendo a vila de Bento Rodrigues. Aqui nós estamos vendo a famosa barragem do Fundão, uma barragem em S, resultado da junção de 2 barragens mais antigas, e eles tinham recém adquirido o direito, quando houve o rompimento da barragem, de juntar essas barragens todas numa barragem só e transformar essa área aqui toda numa barragem gigantesca com mais ou menos 255 bilhões, onde antes tinham 55 bilhões, e eles estavam começando a mexer quando houve o rompimento da barragem. Então, essa é uma imagem do dia 20 de julho de 2015, a barragem está intacta, o alteamento tinha sido autorizado há menos de um mês, a barragem de Germano aqui bem seca, a barragem do Fundão, vocês veem que tem um material aqui com a cara meio lamosa, e a barragem aqui de Santarém, com bastante material liquefeito. De novo, uma captura de tela do nosso tablet lá no campo, né? Está aqui o print screen que a gente deu, o círculo em volta do local que eu quero chamar a atenção, e essa agora é a imagem após, né, o rompimento da barragem. A barragem que estava aqui não existe mais, o material liquefeito, vocês estão vendo o resultado dele aqui na calha de drenagem, né? Essa é uma imagem de 5 dias após o rompimento da barragem. Esse foi o pior acidente desse tipo no mundo. O segundo e o terceiro, nas Filipinas e no Canadá, não tiveram nem metade do volume de material deslocado. Um crime, na época, o maior crime ambiental da história do país. Brumadinho vem aí para estragar isso, né? Um monte de gente responsável, ninguém responsabilizado, ninguém punido até hoje. Estou dando só um pano agora aqui, eu vou pegar essa seção aqui, estou trazendo ela para o centro. Está aqui a cidadezinha de Bento Rodrigues, uma imagem antes aqui, então, prejuízo ambiental e humano incalculável. Essa aqui é o antes, essa aqui é a depois. Eu chamo a atenção de vocês para que observem a calha do rio Gualachos, que eu estava me referindo aí, que a gente visitou antes, a imagem que eu mostrei de Camargos com Gustavo Abreu e de toda a região que a gente estava. Vou voltar aqui atrás, ó, todos os nossos cursos de drenagens absolutamente limpos, e isso aqui foi o resultado, né, desse crime, verdadeiro crime aí que aconteceu. A situação hoje é essa. Essa é uma imagem que eu tirei esse fim de semana agora da região onde ficava a cidade. A Praça de São Bento está fora d'água. Aqui vocês estão vendo as casinhas todas dentro da área que foi alagada. Isso aqui é agora o trabalho de recomposição feito pela Fundação Renova, que está encarregada de recuperar a área. A Fundação Renova é 100% da Samarco, que é Vale e BHP. Esse é o famoso amarrar cachorro com linguiça, né, como se diz em Minas Gerais, né, deixar o criminoso tomar conta da disfarçatez da recomposição do crime. É uma coisa que é absolutamente inaceitável, no meu ver. E, ironicamente, aqui vocês estão vendo o arruamento que não foi atualizado. Desculpa, gente. O arruamento que ainda não foi atualizado pelo Google. Então, 5 anos depois do acidente, esse povo ainda não tem onde morar. A nova
Bento Rodrigues está sendo construída a passo de tartaruga, está todo mundo morando de aluguel num bairro em Mariana, onde, inclusive, se sofre bullying por ser do povo da lama, né? Então, a vítima, ainda hoje, é acusada aí de, por conta deles, a Samarco não pode explorar mais o minério de ferro. Eu acho que a gente não pode e não deve ficar quieto. Assim que soube, eu me manifestei em solidariedade, a gente vem fazendo um trabalho junto com o movimento dos atingidos por barragens, fizemos várias palestras junto com o movimento Universidade Popular, movimento dos atingidos por barragens e do povo daí de Juiz de Fora. Inclusive, tem bastante gente bastante ativa no grupo chamado Poemas, né, que é um grupo que estuda política, economia, mineração, ambiente e sociedade, né? Tem aqui a Raquel, a Cecília, e sempre participando junto com o professor Eduardo Serra, nosso agora ex-reitor de graduação, pró-reitor de graduação, colega Eduardo Serra, sempre aí mostrando o viés mais da engenharia, da economia, e eu falando sobre o problema geológico, né? Então, fizemos aí palestras de 6 meses, 1 ano e meio, marcando aí essa data desse evento tão triste. Além de tudo que eu falei ainda, tem também o patrimônio mineiro, agora a gente anda falando bastante de geodiversidade, então um prejuízo grande aí também. Esses 3 círculozinhos aqui que vocês estão vendo mostram antes do rompimento da barragem, 3 cavas históricas de garimpos no quadrilátero, garimpos do ciclo do ouro, que eu costumava estudar e levar os alunos para conhecerem e discutir o ciclo do ouro. Essa é a imagem de como eles ficaram após o rompimento da barragem. E, infelizmente, essas áreas não se recuperaram, essas áreas hoje estão assim, e esse é um patrimônio que, então, está sepultado, a gente não tem mais acesso, né, aos afloramentos do ciclo do ouro aí nessa região. Então, são algumas das dificuldades aí que a gente tem para falar. Eu não posso deixar de falar também do nosso derrame de óleo, né? Essa aí é uma coisa que a gente não sabe se é um crime ou não, a gente não sabe se poderia ter previsto ou não, ao contrário do rompimento das barragens da Vale, da Samarco, né? Essas aqui a gente não sabe exatamente o que a gente poderia ter feito, mas a gente certamente poderia fazer mais do que fez em termos de mitigação dos impactos, né? Então, está aqui o povo na foto de Bruno Campos, colega lá de Pernambuco, mostrando aqui a área de Carneiros, uma praia que a gente viveu muito perto, viveu muito tempo aí em Pernambuco também, é uma praia que a gente gostava muito de ir, como que ela ficou muito afetada a praia por essa tragédia também. É uma região que eu trabalho desde 2005 aí, e, mais uma vez, a gente não pode se eximir de falar sobre o que a gente pensa e está vendo, então também provocamos novamente aí com os colegas da meteorologia, da geologia, fizemos um evento do IGEL, do nosso instituto, mediado por um colega, pelo Fernando, vindo de outro instituto aí, para falar, né, o que a visão do Instituto de Geociências a respeito disso, o que a gente acha que a gente podia colaborar. Como eu não estava conseguindo atingir de maneira alguma o poder público, eu comecei a divulgar as coisas que eu estava fazendo em rede social, né? Então, na rede do Coral Vivo, do Instituto Coral Vivo, eu divulguei essa primeira imagem mostrando o que me parecia ser um derrame de óleo próximo a Corumbau aqui, né? Próximo da quebra da plataforma. Essa é uma imagem do Sentinel-1A, logo depois que começou a aparecer óleo. Isso foi para o Facebook, foi a público rapidamente, Instagram, e deu muita mídia, né? Nós fomos entrevistados para Jornal Nacional, Direto da Ciência, Estadão, O Globo, o Jornal do Comércio, Eco, o UOL,
UOL do Nordeste, recebemos ofícios dos governos dos estados pedindo mais informação. Então, aí, alguns dos títulos aí que foram amplamente divulgados. E tivemos a reação. No primeiro momento, o grupo de acompanhamento do acidente, né, o grupo de avaliação e acompanhamento, o famoso GAA, está aqui mencionado, o GAA, falou que não podia ser, que não tem nada disso não, que isso aí não era óleo não, né, que o professor aí que publicou a imagem não sabe do que está falando, que isso é uma célula meteorológica, né? Depois falando que não dá para ver com imagem de satélite, uma série de discussões. Eu preciso de dizer que as discussões com os colegas cientistas foram muito interessantes, né? Os colegas cientistas do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, do INPE, da Marinha, todos conversando em off comigo, todos proibidos de se manifestar publicamente. Então, nessa hora, da Petrobras também, colegas do CEMPES, nessa hora eu fui a voz pública, né? Estando numa situação relativamente protegida na universidade, menos sujeito à retaliação do que alguns desses colegas, eu, então, me tornei aí um porta-voz do que eu achei que estava acontecendo. E muito interessante, porque, apesar dos desmentidos sumários ao grande público, a Marinha colocou as embarcações delas para vigiar a área que a gente estava achando que ia ter o derrame de óleo. Então, sendo ou não sendo óleo, com dúvida ou não tendo dúvida, o que a gente queria fazer era influenciar a opinião pública, influenciar os agentes do governo a estarem agindo, os agentes do Estado, melhor dizendo, a estarem agindo, e isso foi feito, né? Eu divulguei no dia 3 de novembro novos mapas, né? Agora na forma de um relatório mais formal, sempre falando no meu nome, especificamente, não coloquei o nome de nenhuma instituição, né, para justamente servir de para-raio mesmo com isso. Um relatório mais formal agora eu divulguei a público. Todo mundo dos repórteres dos repórteres da mídia que tinham me procurado, eu passei esse material também. E, mais uma vez, evidências negadas, dizendo que não tem óleo nisso não vai ser óleo não, mas é muito fácil, né, de dizer, olha só, eu estou achando que na imagem de radar o que eu estou vendo isso aqui é possivelmente óleo aqui em cima do meu querido Recife de Fora, eu estou achando que essas coisas aqui, ó, em laranja podem ser óleo, e a imagem é no dia 2 de novembro, no dia 3 de novembro estão aqui as amostras sendo coletadas pelas pessoas que a gente deixou de alerta aqui no sul da Bahia, no caso do Coral Vivo, em Pernambuco, pelo pessoal do Projeto Conservação Recifal, e, em ambos os casos, o pessoal rapidamente se mobilizando e coletando as amostras do óleo, que a gente estava dizendo que, olha, no dia anterior a gente estava dizendo que esse óleo vai chegar na linha de costa, e o óleo realmente chegou. Então, a gente conseguiu atuar aí de modo a, no mínimo, colocar os colegas pesquisadores para coletar as amostras e, possivelmente, direcionar um pouco os trabalhos de mitigação também. Embora isso estivesse sendo negado pelas autoridades competentes, a gente está aqui, né, mostrando a amostra com localização, horário de coleta, não tenho o que reclamar. O IBAMA, mais uma vez, disse que o satélite não tem condição de ver mancha de óleo, perdeu a chance de falar bobagem, diz que pode falar com fenômeno oceanográfico, que pode ser isso, que pode ser quebra da plataforma. De novo, os colegas técnicos sempre muito ajuizados, e sim, existe ambiguidade, claro, pode ser algo bloom? Pode ser óleo de outra natureza, pode ser um fenômeno atmosférico, chama nuvem, mas tá bom, ou água, vento fazendo ondas em cima da água, ou quebra da plataforma com ressurgência, pode ser um monte de coisa, e a gente descarta as ambiguidades também usando outros dados que são igualmente de graça, né? Então, estou trabalhando só sem nenhum centavo de orçamento, nada de público, só vai no site do WorldView da NASA, eles divulgam aqui em tempo real, hoje em dia, distribuição de clorofila, e você mostra aqui onde que tem clorofila, né? Seriam os nossos blooms algálicos aí e tudo, e mostra, olha, não tem, né?
a clorofila está parando aqui, ó, e as minhas manchas de óleo estão aqui, as manchas de óleo estão aqui, os pescadores viram óleo aqui num dia, né? Então a gente descarta, pode ser a quebra da plataforma, olha só, a quebra da plataforma um pouquinho mais para frente, pode ser isso, pode ser aquilo, a gente vai descartando as coisas. Existe, de fato, ambiguidade, tem uma hora que a única coisa que pode ser feita é ir a campo, e era exatamente isso que a gente queria que o Estado fizesse, né? Então, de tanto reclamar, eu acabei sendo convidado para o grupo de trabalho dos Recifes, fizeram uma reunião emergencial na Escola de Guerra Naval em dezembro, está aqui o convite oficial, eu participei do grupo de Recifes, como não podia deixar de ser, a gente rapidamente criou e publicou um guia para lideranças de limpeza de ambientes praiais, para as pessoas não se contaminarem mais com óleo, não espalharem mais o óleo que elas estavam tentando conter, não quebrar os corais ou outras coisas vivas, esponjas que tivessem por lá. Então, uma série de métodos de limpeza, cada um mais adequado para um lado. Essas eram as nossas ações de curtíssimo prazo. A gente fez uma série de demandas e necessidade de interação com outros grupos. Por exemplo, eu nunca estive no grupo de sensoriamento remoto. O grupo de sensoriamento remoto era só de pessoas exclusivamente do INPE. Eles pediram, de curto prazo, R$1 milhão, e eles pediram algo como 100 milhões de reais de médio prazo para colocar um satélite brasileiro capaz de fazer esse acompanhamento, coisa que nós apoiamos, damos todo o apoio para o INPE precisa de ser muito valorizado mesmo de fato, mas nós estávamos aqui então dizendo, olha, para a gente trabalhar melhor, a gente vai precisar dessas imagens que o INPE tem acesso e assim por diante. Foi prometido um monte de coisa, nós escrevemos um monte de projetos, nenhum dos projetos do meu grupo foi contemplado, e os grupos de trabalho foram laconicamente encerrados por e-mail, justificados pela pandemia, agora em 18 de abril. Né? Então, fizemos o que pudemos, influenciamos no curto prazo aí, pelo menos para ajudar para as pessoas não serem contaminadas com óleo, mas, infelizmente, não foi um trabalho que rendeu muito. Né? Eu ainda comentei também na apresentação que a gente estava fazendo antes aí, a gente falou sobre Beach Rocks também, então aconteceu isso, né? O Ministério Público procura a nós na UFRJ, a professora Kátia Mansur, o professor Renato Ramos tem tido uma atuação muito importante em justificar que a região do nosso geoparque, Costões e Lagunas, em geral, e Maricá e Jaconé, em particular, não carecem de um porto. A gente tem toda uma discussão de logística, se a gente quiser, né, fazer também, de por que a gente não precisa de mais um porto no Rio de Janeiro, inclusive porque a gente tem o Porto do Aique, lá o Porto das Suas Moscas, né, o porto trabalhando fora da capacidade, longe da capacidade máxima, também aqui na Baía de Sepetiba. Então, para que a gente quer construir mais portos, gente? Que ideia de maluco. Mas, além disso, além de nem precisar de um porto, ainda querem fazer um porto em cima do nosso geoparque, e a gente reclama e diz que os beach rocks têm que ser preservados, que tem toda uma história importante da variação do nível do mar, da história da Terra, e a gente recebe a resposta que o Ministério Público recebeu, que os consultores disseram que não dá para ver beach rock, que eles foram lá e não viram nada. A gente responde assim, ó, imagem do Sentinel, não, imagens aqui da Planet, desculpa, mais detalhe do que do Sentinel, os satélites da Planet, agora aqui, né, mostrando claramente aqui os lugares onde ocorre o beach rock, até um isoladinho aqui, fazendo um relatório para eles, inclusive dando área, né, em metros quadrados de beach rock e assim por diante. Então, respondendo aqui para o Ministério Público com um pouco de detalhe técnico, olha, a imagem é do dia tal, super recente, está em toda a área aí, a maré estava de tal jeito, e a gente vê os fragmentos de beach rock aí, a gente tem, né, pelo menos 15 mil metros quadrados de áreas prováveis de beach rocks que são protegidos, que são patrimônio. Né? Então, falando um pouco mais sobre isso e desencorajando aí, por mais um lado, a construção. Né? Então, estão aqui os beach rocks bonitinhos, né? Super visíveis na imagem, tem toda uma área aqui que deve ter mais um bocado deles.
tem um isoladinho aqui, o que faz pensar entre essa região aqui, a imagem continua para cá, que devem ter vários outros aqui que estão provavelmente mais enterrados aqui pelos cordões arenosos, mas deve ter o beach rock de maneira quase contínua por aí afora, né? Outra história de Nem Tudo São Flores, né? Especulação imobiliária na Lagoa de Itaipu, a alegação dos empresários de que uma boa parte da área já está degradada, a lagoa já é assoreada e que, portanto, pode ocupar com prédio uma série de relatórios aí que a Aquamodelo, a empresa de consultoria, fez para a Prefeitura de Niterói, dizendo que pode construir à vontade. O mapa deles aqui para a Lagoa de Itaipu é isso, basicamente onde é verde aqui na interpretação deles é estável e tranquilo de construir. Boa parte já está construída aqui, vocês estão vendo aqui nos fundos da Lagoa de Itaipu, aqui também, né, próximo de Itaipu, então só falta construir esse pedacinho aqui que está de verde, que é justamente a área que está sendo cobiçada aí pela frente imobiliária, da especulação imobiliária aqui em Niterói, e que o plano diretor novo da cidade quer desafetar, tirar das unidades de conservação e dos entornos das unidades de conservação para transformar tudo em 200 prédios de 8 andares, fazer mais ou menos uma Vila Olímpica, é mais ou menos a mesma área, e os caras queriam fazer igual a Vila Olímpica que eles fizeram lá na Barra da Tijuca, né? Então, essa é a ideia do nosso empresariado aí, né? E a gente tem que responder tecnicamente. Então, a gente responde para eles, olha, os números que vocês usaram, a matemática de vocês está tranquila, só que vocês pegaram um relatório defasado de 10 anos aí do IPCC, onde as coisas eram muito mais otimistas e eles achavam que o nível do mar ia subir 31 centímetros. Só que no relatório novo, né? Então, aqui, o relatório deles, eles diziam que com a sobrelevação, né, do nível d'água de 24 centímetros por conta de ressaca, com mais os 31, com mais o quê? A variação que ia pegar essa área aqui variava entre 70 e 130 centímetros, 130, o cenário mais alarmante, o cenário apocalíptico deles. Só que a gente fala, olha, pega o dado do IPCC mais moderno, né, de 2017, que fala que em 2100, e, portanto, são 82 anos e não 100 anos que o edital da prefeitura exigia, mas a gente vamos arredondar, vamos dizer que 82 são 100, mas diz que vai subir até 1,20 m. Então, o cenário é um pouco diferente, né? O Rasmussen aqui, que é um pouco mais conservador, fala num cenário pessimista de mais ou menos 1 metro de sobrelevação do nível do mar. E, com isso, a gente monta o seguinte cenário. Aqui também eu estou usando um modelo digital com um pixel de 1 metro, da prefeitura da cidade de Niterói. Esse modelo digital de elevação me foi fornecido pelo trabalho que a gente faz com o Parnit, com as áreas de conservação de Niterói, da própria prefeitura e do Parque Estadual da Serra da Tiririca, que pega aqui a área mais para sul. Então, essa aqui é a área da Serra da Tiririca, essa aqui é a área do Parnit. Eu tenho esse modelo digital por conta disso. E eu estou aqui, então, reclassificando o modelo digital. Isso aqui, em tom turquesa, é a área que não é a área que é sujeita a alagamento na pior hipótese da Aquamodelo. Com os mesmos parâmetros deles, mas usando os dados mais atualizados, a gente vê que tudo que é isso aqui que está em roxinho alagaria também, né? Se a gente falar de um pouco mais pessimista, a gente estaria agora, que então esse aqui em roxinho são as áreas daquele artigo do Rasmussen. No artigo mais pessimista do IPCC, a gente agora alaga esses prédiozinhos aqui já também em Itaipu e um pedacinho aqui de casas já de Itaipu. Se a gente chegar até 2 a 3 metros de subida do nível do mar, uma situação um pouco menos plausível, mas que já aconteceu com a gente no Holoceno, né? Ou a 3,5 metros acima do nível do mar atual, que seria o nosso máximo da transgressão holocênica, a gente estaria alagarando toda essa área aqui em laranja. Então, que a prefeitura seria muito prudente se ela continuasse mantendo essa área aqui como uma área protegida e não edificável.
essa área aqui já é protegida e não edificável, toda essa área aqui pintada de verde é hoje protegida e não edificável. Essa área de roxinho e amarelo e laranja já estão construídas, né? Então, a gente já vai ter problema com isso no futuro. A gente não precisa de 200 prédios colocados numa área de lagoa, tá? Então, esses aí são alguns dos trabalhos que a gente vem fazendo e, né, vem mostrando, tentando mostrar para o grande público a importância de a gente considerar fatores de geologia, fatores da nossa natureza dentro dessas coisas, e a gente, então, tem que semear, a gente tem que fazer essas coisas que estão aqui na academia agora percolarem e chegarem até o grande público. Mas eu não queria acabar nesse viés tão pessimista, né? Então, eu queria falar mais um pouquinho de para onde que a gente vai agora, o que a gente acha que vai acontecer, né? Para acabar num tom mais otimista aí a nossa apresentação. Então, de novo, tecnologias de baixo custo para os recursos naturais, o que a gente vai fazer? Tempos de incertezas, pandemia, lockdown, quarentena, ensino remoto emergencial. Eu acho que está numa hora importantíssima da gente destacar a importância da ciência. Nunca foi tão fundamental a gente fazer a ciência se aproximar do público, a gente está na boca do povo. Eu acho que o segredo aí, a palavra mágica para a gente aí vai ser divulgação. A gente tem que trabalhar com essas coisas, com os geodias, com os sobre-rochas, exemplos brasileiros aí, com os geologais e Men of Rock aí para falar de coisas mais estrangeiras. Eu mostrei as visitas aí dos nossos amigos do Men of Rock, lá da BBC de Londres, no nosso Geoparque, né? Popularização do geoprocessamento é uma coisa que é indiscutível, a gente tem que se aproveitar disso, né? Tá tudo nos smartphones. Enquanto que a gente antes aí estava preocupado em levar uma traquitana e ter um monte de programa e software especializado e tudo, hoje isso tudo está literalmente na nossa palma da mão, né? Hoje a gente tem Google Earth, Maps e Street View no nosso celular aqui, bonitinho, né? Cadê aqui? Sumiu o meu apontador de laser entre uma apresentação e outra. Mapas do Google, né? Street View para quem prefere Street View, OpenStreetMaps para quem prefere. Gosto muito porque é código aberto e são as próprias pessoas que vão lá, é ciência cidadã, você vai lá e coloca o pedacinho do mundo. Um trabalho belíssimo do OpenStreetMap que a gente trabalhou um pouquinho aqui, foi interação. Tem, inclusive, agora, muito interessante, o grupo que faz o acompanhamento da Covid nas favelas no Rio de Janeiro, trabalhando com dados em tempo real de favela. O OpenStreetMap foi usado também pelo pessoal do Afro Reggae na Favela da Maré para mapear a Favela da Maré, que não aparecia nos mapas no Google Earth. Então, ciência cidadã, as pessoas andaram e mapearam o próprio território onde o Estado, às vezes, nem entra. O Waze, que todo mundo conhece já, né, para ver trânsito local em tempo real. Olha como é que a gente evoluiu em termos de geoprocessamento. É um negócio fantástico. A gente usa e nem pensa nisso, às vezes, como geoprocessamento. Todos os aplicativos baseados em geolocalização. Todo mundo, ainda mais da nova geração, já nasce sabendo usar Uber 99, iFood e várias outras coisas desse gênero. Até aplicativo de namoro, né, hoje em dia tem com geolocalização. Então, você vê quem está pertinho aí, que pode ser um bom partido, né? Aplicativos especializados, SW Maps, Sky Map aqui, eu gosto de astronomia, né? Você vê o céu todinho, em tempo real, qualquer latitude. E Trilha Transcarioca, aí para a gente falar de geodiversidade, um aplicativo super bacana, recomendo para todo mundo olhar, quem for andar aí pela Trilha Transcarioca. Então, a ideia básica é, partindo de coisas que o público já usa, né, a gente trabalhar com divulgação de ciência. No meu exemplo aqui, simplinho, né, naive até bonitinho aqui,
os tradicionais mapas que a gente sempre levou para campo, mapinha entelado, como o André Ribeiro, o Rodolfo ensinam aí todo mundo a fazer até hoje, né? E isso é uma coisa que a gente não pode perder, a gente não deve perder as coisas boas que a gente já faz, né? O preparativo bom para campo que a gente já faz, entelar o mapa, levar tudo bonitinho para poder se localizar no campo, que nem a gente aprendeu, isso continua valendo, as coisas eletrônicas às vezes falham, eu sempre ando com caderneta de papel também, com mapa de papel também, a gente não deixa as coisas para trás, né? Mas aqui já com a inovação, vocês já estão vendo, né, o mapa geológico entelado e tudo, mas agora já com uma imagem aí de satélite também, plastificada, para a gente poder andar sem chover no mapa e poder se localizar. Então, misturar o novo com o tradicional. Partindo do que a gente já usa, vamos trabalhar para divulgar ciência. Por exemplo, né, essas lives aí que a gente anda fazendo no grupo de astrogeologia. Então, eu andei fazendo umas lives aí, agora a gente entra no mundo da modernidade digital, aí para quem me perguntou, né, o que eu acho que a gente vai para isso. Olha o alcance que a gente tem. Quando eu, numa sexta-feira à noite, fazia uma palestra que fossem 300 pessoas assistir, 269 pessoas assistirem, né? Falar sobre sensoriamento remoto aplicado para a geologia dos corpos celestes, né? Então, aparecendo aí um monte de gente, né? Uma livezinha deu aí primeiro falando comigo mesmo, mas daqui a pouco eu dando dica de como usar o Google Earth para olhar o céu, né? Muita gente nem sabe que a gente conseguia falar isso, a gente consegue usar, então, o Google Earth para olhar para o céu. E aí começar a falar aquelas mesmas coisas que eu falo em sala de aula, de espectro eletromagnético, só que agora fala de espectro eletromagnético, para que ele serve para a gente usar em telescópio, em radiotelescópio, em telescópio de infravermelho, em telescópio de raio-x, em telescópio de ultravioleta, né? Pelo espectro eletromagnético afora, e a gente comparar as coisas. Então, fala, olha, o espectro eletromagnético aí, olha aqui o ultravioleta que eu dou lá em sala de aula, tem um telescópio sensacional, o Galaxy, que é só para isso. Olha só, se você olhava aqui, né, para uma nebulosa qualquer, Messier 101, aqui o catálogo de Messier, o primeiro catálogo de objetos celestes, o que a gente vê com o Hubble, um super telescópio, a gente vê isso. Com o Galaxy, olha o nível de detalhe que a gente consegue ver no ultravioleta, né? Então, falar um pouquinho aí sobre o infravermelho, inclusive com páginas do Google Earth. Então, aqui eu estou no Google Earth, aqui, nesse alto aqui à esquerda, mas de lá você clica aqui, ele já te mostra, por exemplo, né, sobre o mundo no infravermelho. Então, o infravermelho aqui na Terra, com um cachorrinho aí, brilhando os olhos em infravermelho, o infravermelho no universo, e depois falar sobre o espectro eletromagnético e mostrar aqui a nebulosa da Tarântula. Gente, isso está no Google Earth. Vocês chegam lá e você vê isso aqui em detalhe. Você dá zoom e conta estrelinha lá. E se você tiver com seu computador na varanda num dia de noite, você pode apontar seu telescópio para lá e tentar ver ao vivo o que você está vendo pela internet. Sensoriamento bem remoto aqui, ó, o mapa geológico da Lua. Então, a gente falar sobre como que a gente faz para mapear a geologia da Lua, partindo de um vídeo, por exemplo, uma coisinha simples, né? Eu acho que eu tenho que sair aqui desse aqui para poder passar. Como é que eu faço? Eu desisto disso aqui, isso aí agora aparece. Então, um vídeo falando aí da geologia da Lua começa com uma coisa simples, é um vídeo de um jornal, o vídeo do El País aí mostrando que a Lua está cada vez mais bem conhecido. O mapa da Lua está mais completo, publicaram o mapa mais completo de todos, né? Rodando aí o mapinha da Lua, mapa geológico unificado, e ele vai, então, falar sobre as vantagens de você ter um mapa unificado aí, né? Começa a mostrar os detalhes de crateras, mares, formados pelos fluxos de lava e essas coisas todas bacanas. Adiantar um pouquinho aqui. Mas a gente não perde, a gente usa essa oportunidade, então, né, para estar mostrando aqui o site original também, já que quem está assistindo a gente pode ser que se interesse por um pouquinho mais do que só o El País. O acesso aqui, inclusive, de como fazer o download dos dados e você colocar no seu próprio Google Earth, né?
falar um pouquinho sobre geologia de Marte, como que a gente faz, né? Como que a gente está fazendo mineralogia agora em Marte. Então, tudo que a gente está fazendo de DRX, de difração de raio-x, né? Que nem o Júlio faz no laboratório dele aqui na UFRJ, né? Que nem os colegas fazem pelos laboratórios de difração e fluorescência de raio-x pelo mundo afora, a gente está fazendo isso em Marte agora. Livros de geologia de Marte, um planeta fóssil aí, e esse tipo de explicação científica, né? Os imagiadores, as câmeras que a gente tem, como que a gente faz para ver essas coisas, e tudo que já foi feito. Então, aqui tem todas as amostras que foram coletadas em 1000 dias de trabalho do nosso robozinho lá em Marte, os lugares onde eles foram coletados, e aí a gente parte, eu não sei se vai ter esse aqui, acho que não vai ter, mas tem inclusive o mapa, isso aí, colocados nos strikeizers, e a discussão de o que são, né, esses corpos geológicos mesmo, o que é a geologia marciana. E em breve a gente vai estar transportando essas amostras de volta para a Terra e tendo acesso, né, a essas amostras. Indo adiante para falar de divulgação, né, coisas que a gente já faz, falar dos corais. Esse ano, por conta da pandemia, a gente teve o Encontro Recifal Brasileiro totalmente online. Uma semana de palestras, uma semana de mesas redondas, várias palestras acontecendo, várias mesas redondas. As apresentações não eram ao vivo, então a gente gravou vídeos de 5 minutos. A minha equipe aqui, eu, agora a Júlia Caon, que está fazendo doutorado nessa área de Recife de Coral, Elisa Helena fazendo mestrado, e o Pedro Henrique Pereira, aqui Cipreso Pereira, lá de Pernambuco, meu co-orientador das meninas junto aí nesse trabalho, publicando. Então, botamos vários videozinhos da gente falando sobre batimetria, né? Agora no mundo virtual, sempre com a possibilidade de ver quantas pessoas estão atingidas aí. 100 pessoas viram o nosso videozinho. Um trabalho sensacional. Eu passei um fim de semana aqui montando vídeos para passar em 5 minutos, né? Mas vale a pena. Então, discutindo aí como é que se faz levantamento, como é que você planeja um levantamento aqui, o nosso levantamento na área do mestrado de Elisa, aqui a linha desenhada, depois a linha aqui com as idas e vindas do barco, né, já classificados as medidas de profundidade, a interpolação disso para você ter um mapinha, né, batimétrico de fato, e a gente chegar depois num produto como esse, de ter um mapa batimétrico pronto, né, que a gente pode usar, então, aí para fazer uma série de outras elucubrações. Então, o mapinha batimétrico que a gente vai usar agora, entre outras coisas, para classificar os recifes de coral de acordo com os vários parâmetros, né? Então, por exemplo, a face exposta tem uma declividade suave, esse lado aqui que é voltado para o mar, né? Então, esse lado aqui, não sei se dá para ver a minha mãozinha, dá para ver aqui ao lado voltado para o mar. Depois, com a observação no visível, diretamente na imagem de satélite no espectro visível, a gente reconhece as praias, as piscinas, né? E consegue mapear essas coisas também. Se a gente olhar, então, aqui as praias e as piscinas, né? O antigo canal aqui de quando esse Recife estava mais perto da linha de costa, hoje ele está a uns 5 quilômetros da linha de costa. As áreas de alta declividade aqui, a borda do Recife, na face abrigada, com declividade alta, né? E todos esses cabecinhos aqui, então, recifes em mancha, podiam ser bioconstrução ou bioerosão. A gente sabe que é bioconstrução. Essa é a área para onde o Recife está crescendo hoje, né? Esse pedaço aqui, ó, deixa eu ver se dá para passar a mão, está dando para ver, sim, que são os cabeços algálicos, a parte do Recife que é mais voltada para a construção de alga coralínea e assim por diante. Outros trabalhos aí, eu recomendo que vocês assistam também aqui, sempre com a possibilidade da gente verificar ativamente quantos downloads, quantas pessoas estão vendo, curtindo e assim por diante. Um trabalho aqui, esse aqui mais específico da Júlia, falando aí de sensoriamento remoto, então um trabalho bonitinho aí também, mostrando o desenho clássico do sensoriamento remoto, só que agora aqui a gente tendo a oportunidade de mostrar os nossos corais aqui, né, em destaque, como sendo o nosso alvo. E tudo que a gente vai fazer pelo Atlas Coral
o Allen Coral Atlas, que está sendo desenvolvido, a gente vai fazer a versão brasileira, então, respondendo aquela pergunta, vai ter mapa, vai ter Atlas de Recife de Coral do Brasil, aos poucos vai, a gente já tem o Recife de Fora, agora a gente vai fazer a APA da Costa dos Corais, e aos poucos a gente vai fazendo. Um outro trabalho aqui, esse da Gislaine como primeira autora, também os mesmos outros, Elisa, Júlia, eu e o Pedro Henrique, apresentando aqui, então, como que a gente fez levantamento batimétrico agora com a visão da Gislaine, mais com o lado do pessoal que trabalha com peixe, biologia, coral, então a aplicação de fato, então, de novo, mostrando como é que são as linhazinhas de navegação e, simultaneamente, também... perdão, me enrolei aqui. Pronto. O final aqui do trabalho, os primeiros resultados, como é que a gente vai usar isso para a conservação depois, né? Para as áreas fechadas, a gente tem várias áreas que a gente pretende fechar para deixar o coral se recuperar e assim por diante. Então, primeira coisa, mais popular. Segunda coisa, cada vez mais acessível, em custo mais baixo e mais fácil de operar sem treino. Ninguém que você conhece fez curso de Waze, todo mundo sabe usar, né? Ninguém fez curso de Google Earth, de botar endereço, e todo mundo já está sabendo usar. Então, são essas coisas que são também mais simples e mais baratas, como eu mencionei também, operação em servidor remoto, descentralizado. O que você tem na mão é cada vez mais barato. Nessa imagem aqui, em 2012, sei lá, por aí, o nosso aluno aqui, o Douglas, hoje geólogo do CEMPES, também se encarregando, depois de um dia de campo de fotogeologia, em botar os nossos computadorzinhos de mão. A gente usava aquele 1000, foi cedido num comodato pelo IBGE, graças ao Paulo Alves, meu ex-aluno de doutorado, hoje professor da UF, né? Conseguimos fazer um comodato com o IBGE e ganhamos 40 maquininhas dessas aqui, né? Então, levava elas para o campo, dava uma para cada grupo, com os mapinhas de pano de fundo, com GPS, com imagem de satélite para quebrar a cabeça. Aqui ele está segurando o tablet numa mão e carregando de noite, depois do campo, todas as outras maquininhas para o grupo usar no dia seguinte. Até muito pouco tempo a gente tinha que trabalhar assim. Faz uns 2 anos agora que eu levo essas maquininhas e pergunto, alguém quer? E todo mundo fala, não, tem no celular, professor. Né? Então, é assim que as coisas estão andando. Ainda em aquisição, cada vez maior acesso a dados, né? Dados remotos de satélites e veículos tripulados e não tripulados, drones, vantes, ROVs. Né? Esse aqui é um levantamento de drone, agora para mostrar para vocês a mina do baú, aí, levantamento altimétrico com drone, muito bacaninha também. Esse aqui, levantamento aquele da Vale de laser altímetro, de LiDAR, né? E a gente, tudo uma curva de aprendizado, a gente apanha muito também na realidade aumentada aqui, né? Visualização e interpretação dos dados na sala de 3D. Primeira vez que a gente olhava os dados, com apoio aí do pessoal da engenharia cartográfica da UERJ também, o Castiglione aqui, Patrícia Procópio, tudo. A gente, primeira vez que desceu o dado, era isso aqui. A gente falava, não, mas está muito feio. Aí a gente começa a mexer, e interpolar, e reinterpolar, e janela, e algoritmo e tal. E a gente chegou a esse resultado, né? Então, olha só, é o mesmo dado aqui, é o mesmo software aqui, tudo que mudou é a nossa curva de aprendizado, a gente usar as coisas mais adequadas. Vocês vejam aí como é que melhorou, né? Entre uma e outra análise aqui, você mal reconhecia essa ponte aqui tão importante ali na frente da cidade de Catas Altas, e aqui, né, você reconhece a ponte, o viaduto, o sangradouro, o vertedouro das drenagens e tudo mais. Né? Aos poucos, a gente, então, vai se aproximando, né, do que antes era feito assim no físico. Essas aqui são amostras, quando eu fui lá no ETH, lá em Zurique, né, de como eram as teses de doutorado em 1800. O caboclo, para defender o doutorado em estrutural, era obrigado a construir um bloco-diagrama. Vocês estão vendo aqui 2 lados, o lado leste e o lado oeste, do mesmo bloco-diagrama da estrutura lá dos Alpes. Né? Era assim que tinha que se fazer. E, olha só, mais um belíssimo aí, com chave da estratigrafia e coisa e tal. Esse aqui é um display super interessante aqui
a topografia e cada um dos lados tinha aí, então, né, a interpretação de como que seria a seção se fosse vista desse lado. Sensacional. E a gente está, então, tentando fazer essas mesmas coisas que a gente já sabia, só que a partir das informações que a gente tem agora. Então, esse aqui é um mapa da mineralização do Salobo, em Carajás. Tudo acaba de volta, vamos chegando lá para Carajás de novo. Esse aqui é o trabalho do mestrado do Eric, né? Ele mapeou aqui, então, o corpo de minério, aqui, a envoltória, na verdade, dos corpos de minério colocadas aqui nesses tons clarinhos aqui de cor-de-rosa, encaixante aqui os ortognáceos em azul, e a gente tentar visualizar isso também com blocos de diagrama e etc., baseado aqui nessas duas seções de campo e mais um monte de medidas estruturais que a gente fez em volta da cava do Salobo. Veja só, então, né, a gente está tentando agora chegar nesse tipo de visualização. Ó, agora a gente faz isso assim, ó, agora isso é feito em 3D, né, para ser visualizado numa sala como essa. Essa é a sala que, durante o doutorado da Patrícia Procópio, a gente montou para o sistema de ferrosos, sistema sul da Vale, e essa aqui é a nossa própria salinha de 3D lá da geologia, bem mais humilde, cadeiras menos confortáveis, telinha maior, menor e etc., computador menos potente, mas permite todo esse tipo de visualização lá também, né? Se tiver tempo, depois eu tento mostrar um pouquinho do Leapfrog para vocês, o que a gente fez aí. Meu mouse está travando, volta mouse. Aqui o laser pointer, e mostrar também as outras oportunidades que a gente tem agora de geovisualização, não necessariamente de geoprocessamento. Sensacional esse aqui, artigo do Journal of Structural Geology dessa semana, né? Você começa com uma rochinha aí indeformada, vamos pensar que o branquinho aí é o nosso quartzo, o pretinho é o nosso mineral máfico, o cinzinha são os nossos feldespatos, por exemplo, uma rocha, né, homogênea aí, sem muita estruturação, e ela vai sendo deformada. Opa, errei. Estraguei tudo, vamos voltar a ela. Então, começar aqui, ó, ela vai sendo deformada. Ó. Então, esse é só um exemplo de cisalhamento simples. Olha lá, que bonito o cisalhamento. Coisas da geologia estrutural, né? O mineral mais plástico de todos vai deformando, o segundo, o quartzo, começa a deformar também, o feldespato vai fazendo os olhinhos, e a gente vai vendo a deformação, vai começando a aparecer umas sigmoides aí andando para a gente, né? Vou adiantar aqui só um pouquinho, a sigmoide se formando mais, e eu estou assistindo esse vídeo aqui, né? Estou eu ali assistindo o meu vídeo do Journal of Structural Geology, que o colega Fernando Martins, da Vale, colocou lá para a gente se deleitar. E, de repente, começa a aparecer aqui, ó, nesse canto aqui agora, no canto esquerdo inferior, aí uma figura que eu falo, gente, já vi isso aí, e muito. Né, pelo quadrilátero afora. Então, marquei ela aí no começo da aparição dela. Marquei ela aí no final da aparição dela e chamei a atenção para isso numa postagem de Facebook. Olha lá, ó, esse negocinho aí que vocês estão vendo, essa ondinha que vocês estão vendo aqui, né? Essa ondinha aqui, ó, é igualzinha a essa dobra que a gente está vendo aqui, ó, ela aqui e ela desenhada aqui, e botei no Facebook e perguntei aonde fica isso, quem dos meus alunos sabe dizer. Não demora nem 10 minutos e o Tomás Miranda de Lisboa, geólogo hoje da CPRM em Manaus, me manda a resposta. Olha só,
Isso aí é a Mina da Passagem em Ouro Preto, e eu tenho uma foto da Alessandra, minha aluna de doutorado atual, tem a foto da Alessandra posando de modelo, né? Então, a gente chega aí, né, e a gente tem mais uma nova chance de interagir com as pessoas e, quem sabe, capturar, então, novos especialistas. E eu queria acabar, então, com esse tom positivo, dizendo que o futuro nos pertence. Gente, obrigado. Passei um pouquinho do tempo dessa vez, não foi por querer, né? Chega de apresentação. Obrigado, Caio.